O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado. Levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante, sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho ao seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. E diziam: Não é esse o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te mesmo. Faze também aquilo que é a tua terra. Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, houve muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficavam furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, Nossa Senhora de Fátima, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as mentiras do demônio. Ordena-lhe Deus, incessantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Glorioso príncipe do céu, protetor das almas, eu vos chamo e invoco para que me livreis de toda adversidade e de todo pecado, fazendo-me progredir no serviço de Deus, conseguindo-me dele a graça e a perseverança final, no que se faça gozá-la eternamente. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, queridas irmãs, caros católicos,
nesta manhã de segunda-feira que iniciamos as nossas atividades, a palavra de Deus vem nos dizer na primeira leitura que Deus trará de volta com Cristo o que através dele encontraram no sono da morte. O que esse texto bíblico está dizendo? Em que nosso Senhor ressuscitou. Está dizendo à comunidade de Tessalonicenses, Paulo, que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo é a porta de entrada àqueles que também morreram, se sacrificaram com o Cristo. De modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo o que através dele encontraram no sono da morte. Nós que fomos deixados com a vida para a vinda do Senhor, não levamos vantagem em relação aos que morreram, pois o Senhor mesmo, quando for dado a ordem do arcanjo ao som da trombeta, os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós que fomos deixados esperando. Ou seja, aquilo que nosso Senhor fez. Está escrito lá no nosso credo que Jesus desceu à mansão dos mortos. Mas a palavra em latim não é mansão dos mortos, é nos infernos. E nesse inferno não é o inferno como a gente lembra com Satanás e os seus anjos. É o inferno com os profetas, os anciãos, aqueles que morreram com o Cristo. Então, está falando do julgamento parcial. Cada um terá o julgamento parcial e depois nós, que estamos vivos ainda, se estivermos, o julgamento universal na segunda vinda de nosso Senhor. Paulo está explicando para a comunidade o que é ressurreição, o que é ressuscitar com Jesus. Explicava na homilia de ontem o que é sofrer com Jesus e sofrer sem Jesus. Morrer com Jesus e morrer sem Jesus. Morrer sem Jesus é um suplício, é horrível. Morrer com nosso Senhor é assemelhar-se à sua paixão, morte e ressurreição. Primeiro os que já morreram e depois nós no julgamento universal. Que o Senhor há de vir, Ele veio a primeira vez, vem todas as vezes na Eucaristia e depois no julgamento final, que irá nos separar os bons e os maus, aqueles que vão para o céu, aqueles que passarão um tempo no purgatório e aqueles que morrerão eternamente, o inferno. O texto bíblico do Evangelho de Mateus, falando exatamente do famoso texto em que o Senhor abre o rolo, um livro grande, não é como o texto aqui pequenininho que a gente vira as páginas em forma de livro. Não existia a gráfica, muito menos os textos assim, era em papiro grande. E Jesus, ele volta para a sua cidade. E ao voltar à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, como de costume, ele vai à sinagoga. Como de costume. É costume irmos à missa ao domingo. Como de costume, Jesus foi à sinagoga. Como de costume. É bom a gente lembrar que é costume rezar. É costume buscar a Deus, os mandamentos. A vida com Deus é de costume. Jesus entra na sinagoga, abre o rolo e ele procura
o Espírito do Senhor está sobre mim, para dizer que Ele é Deus. Ele é Deus. E é do livro do profeta Isaías. Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito está sobre mim. Olha, depois fechou o livro e entregou ao ajudante na sinagoga e disse: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. O que é Jesus? Jesus é aquele que traz as graças, as bênçãos, as maravilhas de Deus hoje. Hoje se cumpre as Escrituras, não é no passado, não é amanhã, é hoje. Então quem perde a missa de domingo, perdeu. É hoje. Ou semana que vem, não dá, é hoje. Quem deixou de rezar? Hoje. Deixou de buscar as graças de Deus? Hoje. Quem deixou de fazer o bem hoje? Deixou de fazer. É hoje. Jesus é a plenitude da revelação que nos traz hoje. Eu amo tanto Jesus, eu amo tanto, eu fico com Jesus. Mas Jesus está na igreja. Na igreja tem os seus mediadores, o sacerdote, Nossa Senhora, São José. São os mediadores. Você não casou? Vai ter que vir a sogra de brinde. O sogro, os parentes junto. Não tem jeito. Eu amo ela, mas você tem que vir o conjunto. Eu a amo. Eu tenho que vir o conjunto inteiro. Aí você ama Jesus, mas não ama vir na igreja. Você ama Jesus, mas não ama o sacramento. Você não ama Jesus, mas não reza. Então, aí Jesus olha para aquela cidade e diz assim: vocês não têm fé. Então eu não vou fazer milagre aqui porque vocês não têm fé. Mas você não é filho de José? De Maria? Olha lá. Padre, acabou de chegar na igreja, o senhor já colocou ele ou ela em tal lugar? Mas eu estou aqui há 200 anos e o senhor não chama? Não tem fé. Não expressa fé. A gente procura alguém que ama para trabalhar no serviço de Deus. E aquele que não ama, não enfrenta mais, não vê hoje as graças de Deus, fica esperando. Por que Mateus vai falar isso? Mateus ele vai pregar para os judeus que se converteram. Então Mateus quer que aqueles que se converteram à fé católica no início, saiu do judaísmo, para entender que Jesus é o Messias, é o ungido de Deus e faz hoje as coisas. Não faz amanhã, é já. E reconhecer que Jesus é Deus tem as consequências das escolhas, que é a igreja e a mediação da igreja pelos sacerdotes e pelos sacramentos. 2 sacramentos vai nos acompanhar até a nossa perfeita unidade e casamento espiritual com Jesus: a confissão e a comunhão. Então para de ficar inventando moda. Vamos fazer um movimento disso. Vamos fazer tal coisa para não sei o quê. Não. O que nos leva para o céu: missa, rosário, jejum e também abstinência de carne e penitência. Você pode olhar todos os santos, é isso que eles fazem. Que eles reconhecem Jesus como Deus e Senhor e faz. Então não inventa moda. É isso que nos salva.
E Jesus, ele vai ser enviado para algumas coisas que ele mesmo disse, que ele foi enviado para os pobres, para curar, para libertar. É isso que ele foi feito. Aí, lá dentro da sinagoga, onde só tem judeu, Jesus olha para eles e eles dizem assim: o senhor está falando bonito, o senhor está falando com unção, está falando com poder, mas o senhor não é o filho de José? Não é assim em casa? Você se converte, mas ninguém nota que você se converteu. Aí todo dia vem aquela lamúria: ah lá, ó, vá na igreja, mas faz isso. Vá na igreja, mas faz aquilo. Porque eles não reconhecem que você se converteu. Padre, na minha casa ninguém me escuta. Então vai conversar, vai atrás de outros. Vai converter outros. Se não reconhece aqui, reconhece outro lugar. Por isso que os padres, esses padres da mídia, eles fazem mais evangelização fora de suas paróquias do que dentro. Porque dentro vem imperfeição do caráter. Fora não. Fora só vê a mensagem do Evangelho. E se convertem pela mensagem do Evangelho. Jesus olha dentro da sinagoga e diz assim: de fato eu vos digo, o profeta Elias choveu 3 anos e 6 meses naquela região. A viúva de Sarepta, que não era judia, era pagã, ela deu um pouco de pão para o profeta. Sabe, o Naamã, sírio, que não era nem judeu, obedeceu o profeta e desceu nas águas 3 vezes e foi curado da lepra. Aí os judeus entenderam: ah, então o senhor está me chamando de viúva? O senhor está me chamando de leproso, é isso? Jesus falou: estou. Porque vocês não reconhecem a mim. O que eles fizeram? Com raiva, ódio de Jesus. Porque Jesus falou uma verdade. Aconteceu aqui, ó. Falei assim: meu amigo, você está no 3º casamento. Você não pode comungar. Você está na 3ª mulher. A 1ª você casou na igreja. Não pode. Chorou. Mas aquele choro era de raiva. Não era de conversão. Pegou as trouxinhas dele. Sumiu. Foi para outro lugar, para que ninguém saiba, e continue a comungar. É o preço de falar a verdade. Mas não se intimide com carinha feia. Não se intimide com isso. Jesus falou a verdade. O que eles fizeram? Vamos tentar matá-lo. Porque se falou uma verdade. E hoje ninguém gosta de ouvir a verdade porque não se quer se converter. Eu quero cura, libertação, mas eu não quero missa diária, eu não quero confissão, eu não quero vir à missa, eu não quero rezar. Eu quero só a cura e libertação. Mas o dono, o mestre, o médico que cura, eu não quero. Pronto. Aí Jesus fez o quê? Amo esse final desse texto bíblico. Queriam matar a Jesus. E a intenção deles é levar para o monte para matá-lo, para levar num precipício. Jesus passou no meio deles e continuou o seu caminho. Por favor,
Não tenha medo de cara feia, de gente mimizenta, infantil. Aí eu vou passar, não vou olhar na cara dele. Aí eu não vou conversar com tal pessoa. Eu não gosto de tal pessoa, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo, eu não gosto de ninguém. Jesus passou no meio e continuou o seu caminho. Você está na verdade? Vive a fé? Reconhece Jesus, o Nazareno, reconhece os sinais que Jesus dá, reconhece a Eucaristia, reconhece o sacramento, reconhece a verdadeira igreja, sabe da verdadeira doutrina, não fica andando como se a maioria vive, que a maioria não é decisória em sua vida. Você é separado mesmo. Aí você passa no meio dos leões e eles não fazem nada, porque você segue a sua vida com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.